Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como o Pompei já me apresentou, eu sou o Jean, paraibano, né? Vim de lá da terrinha, mas estou aqui já faz bastante tempo. Quero agradecer a todos por terem vindo, né? Esse é o nosso primeiro culto aí do ano e eu tenho certeza que nós vamos poder experimentar muito mais da graça, do poder de Deus, como nós temos já experimentado. E eu queria que você preparasse o seu coração nessa noite para receber de Deus, né? Por mim o culto já tinha até acabado, porque Deus já falou bastante ao nosso coração. Mas eu creio que Deus ainda tem algumas coisas para falar conosco. Quantos aqui não são da comunidade? Está visitando a gente? Sejam bem-vindos e o Deus abençoe. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Nós queremos, né, que vocês possam estar fazendo parte sempre conosco aí na comunhão, né? Nós somos um corpo só, nós somos uma só igreja, independente de denominação, né? Eu acredito que o reino de Deus é muito mais do que 4 paredes ou de uma placa de igreja. E nosso Senhor Jesus, ele veio nessa terra para salvar um povo, né? Que é o povo dele, né? Todo aquele que crê no nome dele. Amém? Então o tema da nossa pregação é o poder da unidade. O texto básico que a gente vai usar hoje é Gênesis 11, do 4 ao 6. Antes da gente iniciar para ler o texto, a comunidade está começando o ano, né, fazendo esse trabalho de leitura, né, um plano de leitura anual para a gente conseguir ler a Bíblia o ano inteiro. Eu estava em casa, né? Comecei o meu plano anual e, cara, é difícil você ler o começo da palavra de Deus, né? Principalmente Gênesis, porque parece que fica um pouco solto, né, as coisas ali, e aí você precisa de fato da revelação do Espírito Santo para que a gente possa compreender o que Deus quer dizer, né? Enquanto eu estava lendo a palavra de Deus, né? Essa palavra ficou no meu coração muito latente, porque ela fala de 2 situações, né? Todo mundo aqui pode, né, que já leu a palavra de Deus, conhece sobre a história da Torre de Babel, né? Onde os homens se juntaram ali para construir uma torre. Vamos abrir então o texto em Gênesis 11, do 4 ao 6. Minha versão está na linguagem mais atual. Deixa eu ver aqui. Vou ler com vocês aqui na NVI. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começarão a construir isso. E breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Na minha linguagem aqui que eu peguei, Deus dizendo assim, ó. Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que estão fazendo é apenas o começo. Logo, serão capazes de fazer qualquer coisa. E eu fiquei pensando nisso, né, nessa palavra, porque é muito forte. No início da humanidade, as pessoas falavam a mesma língua. Todo mundo entendia todo mundo. E eles intentaram fazer algo grande, né? Depois que o Senhor mandou o dilúvio, né? O pessoal começou a se espalhar pela terra. E aqui em Gênesis, a gente pode tirar 2 lições disso. Primeiro, Deus descer na terra para ver o que o homem está fazendo. Olha o que o poder da unidade é capaz de fazer com a nossa vida. Aqui o homem tentou fazer algo para a glória dele e não para a glória de Deus. E Deus veio e interviu
naquilo que o homem estava querendo fazer. E eu queria perguntar para vocês, alguma vez você sentiu Deus descer na terra por algo que você estava querendo fazer? Algum pensamento, algum sonho que você tinha e você estava orando, e aí você falou, cara, Deus desceu na terra para me responder. Ou, ao contrário, cara, Deus desceu na terra e mudou todos os meus planos. Alguma vez aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu diversas vezes, né? Tanto do lado bom quanto do lado ruim, né? Eu intentando planos no meu coração, alguns planos Deus respondeu, outros não. E esse texto falou muito, né? No meu coração o Espírito Santo falou muito, que todas as vezes que a gente tentar fazer algum plano, seja em comunidade, seja em parceria com o Espírito Santo, ou em parceria com as pessoas, se não for para a glória de Deus, as coisas não vão acontecer. Você pode pensar de todas as formas. Você pode pensar em projetos. Eu sei que todo mundo aqui é novo, né? Tem sonhos, né? Mas o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Aquele que caminha com o Senhor, Deus já tem um plano para a vida dele. Deus já tem um plano traçado para a vida dele. E esse texto fala muito que o homem se distanciou de Deus, fugiu do propósito de Deus, as pessoas saíram do propósito de Deus. Elas queriam se juntar e elas queriam glória para si, né? Queriam ser famosas e Deus precisou vir naquele lugar. E se nós formos trazer hoje para a igreja, né? No contexto atual, nós podemos ver que há muitas denominações que constroem coisas grandes, que ajuntam pessoas, movimentos, né, multidões. Mas também nós vemos que não há transformação na vida das pessoas, porque não faz parte do plano de Deus. Deus não está nisso. E quando Deus não está nisso, as pessoas não conseguem ter conexão uma com a outra, de fato. Deus divide a língua delas. Deus faz um falar em mandarim, né? Parece que o cara está falando grego. Muitas vezes na igreja acontece isso, né? A gente faz planos aí, a gente que é do ministério, a gente faz planos, está explicando para o cara, velho, assim, 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 assado, e parece que o cara não entende. Mas se não for pela graça e misericórdia de Deus, ou se Deus não estiver naquele plano, naquele projeto, não vai acontecer. Que foi o que eu disse no início. A gente pode fazer planos e projetos, mas se não estiver no coração de Deus, ou se não partir de Deus, toda a nossa força que a gente empenhar naquilo como pessoas, né, não vai acontecer. Porque não tem nada a ver com Deus. E Deus não pode ser frustrado nos seus planos. E eu queria levar a gente para um outro lado, que seria, quantos aqui conseguem trabalhar em unidade? Quantos aqui tem facilidade para trabalhar um com o outro? Fala, não, cara, eu sou um cara relacional, eu tenho facilidade de lidar com pessoas, faço amizade fácil. Quem aqui? Quem se acha bem influente? Tem poucas mãos levantadas. Vou orar para Deus expandir isso aí dentro de você, né? Para quem tem dificuldade de relacionamento. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de comunidade. O nosso Deus é um Deus que trabalha, né, no todo. Na criação, Ele diz, né, façamos o homem. Nosso Deus é um Deus que trabalha sempre em conjunto. E trazendo para esse contexto que nós estamos falando agora, a igreja, né, ela tem passado por muitos desafios, principalmente na questão de unidade. Não sei vocês, não tenho muito tempo de convertido, mas antes da minha conversão eu já via, né, eu tenho 9 anos aí de conversão, que eu entreguei minha vida para Jesus. E eu já olhava e eu via que a igreja, antes de conhecer a Cristo, eu já via que havia muita divisão, muitas placas de igreja, um falava uma coisa, outro falava outra, e uns usavam véu, homens sentavam de um lado, mulheres sentavam do outro, sabe, coisas estranhas. Eu via e falava, caramba,
que, né, o pessoal fala que é cristão, né? E na igreja católica também, quando eu ia, era de um jeito, e se olhava para a evangélica, era de outro. Você falava, cara, o que é isso, né? Por que eles não têm unidade, né? Por que eles não são unidos? Porque um fala uma coisa, outro fala outra. Aí um quer fazer de um jeito, outro quer fazer de outra. E eu ficava me perguntando, né? E depois, quando eu conheci a Cristo, né, eu comecei a orar pedindo para Deus. Falei, Deus, por que as pessoas que se dizem ser do Senhor é assim, é essa divisão, né? Tem evangélico que não consegue sentar de um lado de um católico para comer um prato de comida. Tem pessoal de determinada denominação, não vou lá não porque a parede é preta, né? Ou os caras apagam a luz, ou é cheio, é chá, é show, né? Falei, cara, por que disso? Se nós dizemos que nós cremos no mesmo Cristo. O porquê disso? Por que não há unidade entre o povo de Deus? Por que o povo de Deus não é caloroso, amoroso? Porque o mundo lá fora, ele te recebe. O mundo lá fora, cara, você é amigão. Se você tiver uma cerveja para beber, se você quiser ir numa festa, o cara pode ir sozinho numa balada, ele arruma amigos, ele faz amigos. E na igreja, muitas vezes, a gente não tem isso, a gente não tem essa unidade. A gente não vê, algumas vezes, sendo acolhido. E Deus me confrontou muito com isso, com essa palavra. Que a igreja, ela precisa voltar aos princípios. Porque lá em Atos fala que quando as pessoas eram acrescentadas, todos tinham em comum. Todos tinham em comum. Todo mundo falava também a mesma língua, como lá, né, em Gênesis. Porém, a diferença era que o Senhor deu várias línguas ali, né? Só que todo mundo tinha o mesmo Espírito. Todo mundo estava andando debaixo do mesmo Espírito. Ou seja, se a igreja não estiver debaixo da direção do Espírito Santo, ela não vai poder seguir. Vai haver desunidade sempre. A gente não vai conseguir conectar com o nosso irmão. A gente não vai conseguir fazer aquilo que está no coração de Deus. Porque Deus quer liberar várias coisas, como já foi dito hoje aqui. Deus quer liberar momentos de oração, de intercessão. Deus quer te acordar de madrugada para você orar pelas pessoas. Deus quer revelar o coração dele para você, mas muitas vezes você não está conectado com a videira. Você não está conectado com aquilo que Deus tem feito. Né? Então a gente precisa pedir para o Espírito Santo essa revelação da palavra dele. E quando a gente lê a palavra, poder trocar ideia com o irmão, estava lendo tal palavra, e Deus falou isso comigo. A irmã falou, não, estava lendo tal palavra também, Deus falou isso comigo. E a gente ter essa unidade, e junto a gente sonhar que o reino de Deus venha, avance e ganhe a vida das pessoas. A palavra de Deus, ela diz que nós somos um corpo. E eu fico pensando muitas vezes, na minha vida principalmente, como eu posso ver o meu irmão sofrendo e não me compadecer, se eu sou um corpo? Como eu posso ver a igreja passando por determinada necessidade e eu não me comover, ou eu não me mexer, se eu digo que eu sou cristão e eu tenho comunhão com a igreja de Cristo? Isso tem me confrontado muito nesses dias, principalmente nesse começo de ano, porque eu falei, Deus, eu não quero mais viver uma vida como eu vivi o ano passado. Nós estamos tendo a oportunidade hoje de iniciar um ano dentro daquilo que o Senhor tem. Porque algumas vezes, até comentei esses dias com o pessoal que eu conheço, que às vezes eu me vejo no meio de uma medusa, que tem uma cabeça aqui, uma cabeça lá, e uma vai para o lado, outra vai para o outro. Em relação aos projetos de Deus. E aqui eu estou falando para cristão, amém? Tem alguém aqui que não é cristão? Que não conhece a Cristo? Então amém, então nós estamos em casa. Então você me desculpa aí se eu falar algumas coisas. Então a gente, como igreja de Cristo, a gente precisa andar em unidade. É um só corpo, é uma só cabeça, não é uma medusa que tem várias cabeças que fala o que quer. É Cristo que é o nosso cabeça e a gente precisa andar nesta unidade do Senhor. A gente precisa andar debaixo da palavra de Deus. A gente precisa pedir para Deus misericórdia até nisso, para que a gente possa estar com o coração conectado, que a gente possa entender o que Deus está fazendo. E esse ano, não sei se vocês acompanham as mídias, né? Mas, cara, tem muita coisa que esse ano vai bombar essa cultura, né, que está aí afora, que não é a cultura do reino, que está para fazer, que se a gente não se atentar como povo de Deus, vai bagunçar a geração futura. Vai bagunçar a geração futura. E a nossa geração também, porque a gente é influenciado. E quando a gente não tem o conceito da palavra de Deus, como povo de Deus, a gente não consegue caminhar junto, a gente não consegue fazer nada junto, nenhum projeto junto a gente consegue fazer. E eu queria te indagar.
como irmão em Cristo, esse ano você já sentou com alguém para perguntar, e aí, mano, o que Deus falou com você? O que Deus falou esse ano? O que Deus falou que vai fazer este ano? Você conseguiu ouvir a voz de Deus esse ano já? Ou o ano passado? Vou te dar uma chance ainda, né? Você conseguiu ouvir aquilo que Deus tem para fazer? Na igreja, não estou falando com você, tá? Estou falando na igreja. O que o Senhor tem para fazer com a igreja de Cristo nessa terra? Quais são os próximos passos que Deus vai dar na terra e a igreja vai poder se mover? Ou você só ouviu a sua mente, você começou o ano, fez ali os seus projetos, tal, quero isso, Deus quer aquilo, quero tal coisa, mas não parou para tirar um tempo de oração, né, com alguns irmãos, com a sua família, para falar, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Aonde o Senhor quer agir? Através da minha vida, né, através da vida da minha família, dos meus irmãos em Cristo, onde o Senhor quer agir? E voltando para o contexto lá de Gênesis, como a gente estava começando a ler, né, estamos fazendo esse plano anual, isso me chamou muita atenção. Porque eles saíram do lugar onde eles estavam e foram construir um outro lugar, né, todo aquele povo. E Deus já tem falado conosco, né, que Deus tem algo para fazer. Já tem reforçado aqui também que Deus tem algo novo para nos entregar. Que Deus tem algo novo para liberar para a igreja de Cristo. E eu acredito que nos próximos dias a gente vai viver sim, eu tomei pelo meu coração, né? Eu creio no meu coração que Deus vai estar se movendo através da igreja dele. Mas não dá para a gente começar mais um ano da mesma maneira. Fazendo com a força do nosso braço as coisas, sabe? Não orando a Deus, não gastando tempo de oração, não tendo comunhão com o corpo de Cristo, indo um culto, vai no outro, sabe? Não deixar as velhas práticas ir embora, o pecado, as coisas que nos amarram. E a gente precisa ser dependente do Espírito Santo, a gente precisa ter comunhão. O poder da unidade que Cristo tem no Pai e com o Espírito Santo é tão grande que são um. E eu fico pensando, Pai, por que muitas vezes eu não consigo ser um com os meus irmãos? Porque algumas vezes é tão difícil, porque um fala assim, outro fala assado. Aí fiz essa pergunta para o Espírito Santo, né? A gente vai perguntar para ele, ele responde, né? Eu falei assim, porque você é orgulhoso. Porque algumas vezes você está mais preocupado com como vai ser a coisa, ou se vai ser do seu modo, e não do meu modo. E Cristo está falando fortemente no meu coração, que a gente precisa se prostrar aos pés dele e falar, Senhor, eis-me aqui. Como igreja, porque essa é uma palavra para a igreja de Cristo. Pai, eis-nos aqui, o que o Senhor quer fazer com a nossa vida? O que o Senhor quer usar? O Senhor quer me usar na escola, o Senhor quer me usar na faculdade, o Senhor quer me usar em casa, na vizinhança, aonde o Senhor quer me usar? Sabe, queridos, porque Deus não chamou um povo para ficar parado, porque aquela galera ali de Gênesis queria ficar parada, queria ficar lá, não, vamos construir algo que vai ser grande. Geralmente, quando algo é grande, você não precisa sair dali, né? Se vou, por exemplo, eu vim de Adamantina, Adamantina é pequena, comparada a Prudente. O pessoal sai de Adamantina para vir para cá no shopping, porque tem atração, tem coisas a mais para fazer do que lá. Ou seja, ali em Gênesis, todas as pessoas da dependência iam vir para aquele lugar. E Deus não chamou o povo dele para ficar parado, estacionado dentro de uma igreja igual muitas vezes nós fazemos culto após culto, culto após culto, culto após culto. E aí não gera movimento nenhum. Às vezes, como a palavra de Deus diz, o sal dentro do saleiro, né? Ele não serve para nada. A única função que o sal tem é para temperar. E é essa a função da igreja. A igreja tem que sair de dentro do saleiro e salgar a vida das pessoas. Então, isso também serve para a minha vida, mas eu queria olhar para vocês e dizer, galera, a gente vai passar mais um ano fazendo as nossas coisas individuais, ou a gente vai se propor neste ano caminhar junto como o corpo de Cristo, todo mundo andando debaixo da palavra de Deus, dependendo do Espírito Santo, do Cristo que é o cabeça, nos direcionando, ou a gente vai andar na força do nosso braço, quebrando a cara, fazendo sonhos e projetos e sendo mais um ano frustrado, ganhando depressão,
ganhando mais ansiedade, porque quando você não faz aquilo que você consegue, que você deseja, você fica mais ansioso ainda, porque você quer de novo, você quer tentar e não para. Então eu queria indagar você. Olha para o seu irmão que está do lado e fala assim, e aí, você vai continuar do mesmo jeito? Você quer passar mais um ano da mesma forma? Ou você quer ser usado por Deus? Amém? Cara, isso não estava no contexto, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quem não sabe, né? Eu sou formado em gestão comercial. E eu sou sócio numa empresa, né? E lendo esse texto também, Deus falou muito comigo, porque a coisa mais difícil que tem é você lidar com pessoas, e principalmente empresa, quando envolve dinheiro, hierarquia e tal. E para você montar uma empresa, você depende de pessoas. Você depende de braço, de força, de ideias, né? Não dá para ser sozinho. E aí eu comecei a falar com o Senhor, eu falei, cara, esse é um ano de desafio, né? Porque o lugar onde eu estou lá, o escritório de advocacia, ele é novo assim, né? Na cultura que eu estou trazendo para ele é tudo novo, é outra visão, né? E aí eu comecei a pedir para Deus, Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria, porque eu sou uma pessoa, e confesso até o meu pecado, porque Deus está me ajudando nisso, eu sou uma pessoa que é difícil, cara. Porque eu odeio depender das pessoas, mas quando você está no reino de Deus, você tem que depender do seu irmão. Não tem como você fazer nada se não for com a ajuda do seu irmão. E Deus me dá lapada atrás de lapada. E eu tô mais mansinho. Minha esposa já saiu daqui, né? Senão ela ia falar, ela me conhece. Né? Eu não falei também, perdão, eu sou casado, né? Tenho uma família, tenho um filhinho chamado Josué. Deus foi bom nisso comigo. Mas voltando para esse contexto que eu estava falando de empresa, cara, é muito difícil você conseguir coordenar pessoas. Porque as pessoas, elas são movidas por interesse. Tá? Não existe um ser humano que não é movido por interesse. Ele sempre está esperando algo em troca. Salário, às vezes reconhecimento. O ser humano é deste modo. A configuração dele é essa. Não tem como você falar que eu não espero nada em troca, eu faço tudo voluntário. Não. Está no seu DNA, cara. Você vai ser assim até que Cristo venha. Às vezes até a gente barganha com Cristo para fazer algo. A gente faz algo esperando que Cristo me honra, Deus, né? Fala meu nome, Senhor. Mas não. Né? E no contexto de empresa, eu tenho aprendido que quanto mais eu deixar as pessoas falarem, expor a ideia delas, mais eu sou edificado, mais eu consigo ver o negócio andando. Ou seja, trazendo para a igreja, quanto mais a gente ouvir o nosso irmão, quanto mais a gente se conectar, der abertura, mais a gente vai conseguir se movimentar, mais o reino de Deus vai avançar, mais coisas a gente vai poder fazer. Cara, eu sonho, sabe com o quê? Com a igreja de várias... Uma igreja só, na verdade, sem placa, sabe? De chegar no lugar, o que você é? Eu não sou cristão, velho, não tem placa de igreja. E o mundo só vai crer em Cristo quando a gente for um. Você sabia disso? Está escrito lá, Jesus diz que Ele ora ao Pai para que nós sejamos um nele, para que o mundo creia que o Pai o enviou. E algumas vezes, eu não sei se vocês têm amigos que não são cristãos, mas eu tenho. E os caras muitas vezes não conseguem vir para a igreja por conta disso, porque ele não sabe qual igreja que ele vai, né? Ele não sabe onde ele vai, porque tem muita oferta de igreja. E a gente precisa, como corpo de Cristo, direcionar ele. Falar, irmão, vai orar, vai pedir para Deus, onde Deus te direcionar, vai neste lugar, porque Deus vai falar com você, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo quer se revelar a você. E o propósito da igreja não existe único que não seja a salvação. E como a empresa não tem um foco único que não seja dar lucro. E se as pessoas que estão ali não se unem para o propósito da empresa, como também na igreja, se as pessoas não se unem para o propósito da salvação, a igreja acaba, a igreja vai parar. Você já pensou? Porque ninguém aqui é eterno. Imagina se você parar de falar, aí a próxima geração parar de falar, e a próxima geração parar de falar, a igreja vai acabar. Mas
Glória a Deus que ela não pode acabar, porque não depende da gente. A palavra fala que até das pedras o Senhor pode levantar alguém para glorificar o nome dele. Amém? Eu não quero tomar muito o nosso tempo, mas para ser... Eu acredito que até para finalizar essa ideia, eu queria que você fechasse os seus olhos agora, né? E eu preciso da ajuda do Espírito Santo para isso, porque eu não tenho poder algum. Que você fechasse os seus olhos e pedisse para o Espírito Santo falar com você agora, que se os seus projetos que você tem feito, sonhos, se a sua vida na igreja, como corpo de Cristo, se está alinhada com Ele. Feche os seus olhos aí, todo mundo fechar os olhos, por favor. Pergunta para Ele se você tem sido um povo só. Pergunta para Ele se você está alinhado com o desejo do coração dEle. Pergunta para Ele se você tem agradado o coração dEle ou se você tem vivido os seus sonhos, os seus projetos, se você tem sido o seu próprio Deus. Sabe, queridos, algumas vezes a gente precisa parar para ouvir a voz de Deus. Algumas vezes não, sempre. Porque a gente vive num momento onde a gente tem tanta informação. E o Espírito Santo quer falar conosco, o Espírito Santo quer ser a pessoa central neste momento na sua vida. Porque Jesus foi para o Pai e Ele deixou o Espírito Santo para ser o nosso amigo. Então pergunta, se você ainda não conseguiu, pode perguntar, Espírito Santo, ou fala para a sua alma, alma, se cala porque eu quero ouvir a voz de Deus. Senhor, acalma minha mente, meu coração, eu estou aqui, mas eu estou pensando em Nárnia, porque minha cabeça não para. Espírito Santo, me ajuda. Oh, meu amigo Espírito Santo, eu te peço neste momento, Senhor. Fala com os seus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Libera o teu coração, Senhor, para a tua igreja, Senhor. Porque não precisa nenhum homem falar, Senhor. Mas o Senhor mesmo conhece o nosso coração, Senhor. O Senhor sabe a maneira que o Senhor deve falar, Senhor Deus, com cada um. No nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço. Declaro, Senhor Deus, toda mente cativa ao Senhor, Jesus. Toda mente cativa a Ti, Senhor, neste momento, Deus. Que a alma deles venha se calar, Senhor Deus, e que eles possam ouvir a Tua voz, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Pode abrir os seus olhos, querido. Quantos aqui ouviram a voz de Deus? Quantos aqui puderam sentir o Senhor? Eu creio, queridos, que neste ano é um ano da gente se humilhar mais aos pés de Cristo. Porque não tem como a gente fazer nada na igreja se não for na dependência dEle. Vamos começar o ano diferente. Se você não fez ainda os seus projetos, melhor ainda, depois desse culto aqui, chega na sua casa, pega um papelzinho, dobra o seu joelho, vai para o seu quarto, fecha lá, ora, fala assim, Espírito Santo, como você quer agir? Qual que é o plano que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor sonhou para este ano? Como eu vou fazer para te ajudar, para cooperar para o teu reino avançar? Como que nós vamos fazer? O que a comunidade vai fazer? O que as demais igrejas vão fazer? Como eu posso me tornar parte disso? Sabe, querido? Porque Deus quer te usar, não somente aqui na comunidade, mas você também quer de outra igreja. Deus quer te usar lá, também quer fazer conexão aqui, para que outras pessoas sejam alcançadas. Você já imaginou a força que nós temos juntos? Você já parou para pensar? Se juntar você e tal, e nós, o que a gente não pode fazer nessa cidade? O que a gente não pode trazer de transformação? Porque cada um aqui tem a sua função específica. Você não foi chamado para ficar sentado dentro da igreja. Você não foi chamado só para cantar ou só para ministrar. Você entende? A palavra de Deus diz, eu vou ler aqui. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também como respeita a Cristo. Pode passar. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres,
E a todos nós foi dado de beber, né, de um único Espírito. Então vocês entendem aqui que independente, pode trazer, vamos contextualizar, pode ser igreja A, B, C, D, branco, pardo, amarelo, o que for. Nós fomos chamados para pertencer ao mesmo corpo através de um único Espírito. Talvez nós não temos conseguido fazer muitas coisas porque nós não temos deixado este único Espírito agir na nossa vida. Eu peço perdão a vocês que pode parecer até muito duro, mas eu vou enfatizar mais uma vez. Nós precisamos nos unir porque o mundo lá fora está se unindo. A cultura do mundo está ficando cada vez mais unida e a igreja precisa avançar, ela não pode retroceder. A palavra de Deus fala que a igreja vai meter o pé contra as portas do inferno e não o inferno vir para dentro da igreja, entende? Então eu queria te encorajar, cara, vai estudar, vai ler o que esse mundo está falando, o que ele está pregando e o que a palavra de Deus diz a respeito a isso. Tem sido pregado que o pai não pode ser mais pai, que a mãe não pode ser mais mãe, que o filho não precisa mais respeitar o pai e a mãe. E isso está na palavra de Deus, que é totalmente ao contrário. A gente precisa ser submisso aos nossos pais. E esse é o papel da igreja. E se a gente não for unido, a minoria está falando e está trazendo algo que não faz parte do reino de Deus. Está sendo trazido uma cultura que são minoria, não é a totalidade da humanidade que pensa da maneira que está sendo pregado. Eu vou contar um testemunho para vocês rapidinho, só para vocês entenderem. Eu vivi parte da minha vida nas drogas, na bebida. Eu era viciado em cocaína, vivia louco, cara. Eu só não sei, eu não morri por causa da graça e da misericórdia de Deus. Já trafiquei, não fui preso, por causa da glória de Deus, que Deus tinha um plano na minha vida. E eu vivia de ilusão, porque era a cultura que esse mundo falava para mim. Eu não conhecia Cristo, eu achava que era normal beber até cair. Eu saía do meu trabalho, eu ia beber, cara. Por quê? Porque para mim era normal. E quando você vai falar para um amigo seu, cara, não vive nessa vida não. Ele não vai entender. Não tem como você falar de coisas espirituais para quem não é espiritual. Então, só através do Espírito Santo, trazendo a revelação para a vida dele, convencendo ele da justiça e do pecado, que ele vai entender. Mas para isso, cara, você precisa estar conectado com Deus, para ter ousadia. Porque muitas vezes a gente se acovarda. Muitas vezes a gente se acovarda como igreja. A gente não fala o que tem que falar. A gente não aponta o que a palavra de Deus diz. E muitas vezes a gente se acovarda quando a gente não vive a palavra de Deus. Quantas vezes eu já não me acovardei que depois o Espírito Santo incomodou meu coração, eu cheguei em casa chorando e o Espírito Santo falou assim para mim, cara, por que você não falou? Por que você não agiu? Por que você não fez? Porque nós temos um dono agora, nós não somos mais de nós mesmos. Aqui em Gênesis os caras não tinha dono, não tinha quem mandava neles, então eles podiam fazer o que eles quiserem. Tanto que Deus falou, agora não há mais nada impossível para eles, que eles intentam fazer. Mas nós temos um dono. Então o Cristo que fala em mim, vai falar em você também. Porque se o Cristo que está falando em mim não está falando com você, me desculpa, mas você não está conectado com Cristo. Você está desgarrado da vida dele e você precisa voltar, cara. Você precisa voltar para Cristo. Você precisa ser confrontado pela palavra de Deus. Você precisa ter a palavra de Deus como seu norte. E eu estou olhando aqui, eu estou vendo a galera que é da minha geração e de outra geração também. E também de uma geração anterior à nossa. A gente precisa se posicionar, cara. A gente precisa se posicionar como igreja. E eu sinto isso muito forte no meu coração neste momento. Que a gente precisa se posicionar. Porque o inferno não está brincando. O diabo não está brincando de levar as pessoas para o inferno. Eu tenho certeza que alguém aqui conhece alguém que é depressivo. Eu tenho certeza que alguém aqui conhece alguém que é alcoólatra. Eu tenho certeza que alguém aqui conhece alguém que já se prostituiu. Que fica com um monte de gente, claro, porque não é só quem vende o corpo, mas se você fica com um monte de gente, a Bíblia chama de prostituição. Então a gente precisa se posicionar como igreja. Isso não pode ser uma coisa anormal. Ou melhor, perdão, não pode ser uma coisa normal a gente aceitar essas coisas. A gente precisa se posicionar. E nessa noite o poder da unidade está nisso. Da gente se unir como o corpo de Cristo e avançar em todas as esferas da sociedade. Eu tomei posse na minha vida, eu falei, Deus, aonde eu estiver, eu vou falar o que tem que falar. Se é no trabalho, vamos fazer tal coisa para a gente ganhar. É ilícito? Então dá licença, eu não vou fazer. Entende?
Porque eu aprendi o que o meu Senhor falou que é para fazer. Eu escolhi servir a Cristo. Na verdade, Ele me chamou, né? Então hoje eu não sou mais dono de mim, você não é mais dono de você. E a igreja tem um dono. E nós precisamos nos unir, galera. Vamos nos unir. Vamos começar um ano diferente. Se você não tem conexão com todo mundo aqui, pede para Deus te ajudar. Porque uma hora ou outra você pode precisar. Às vezes tem pessoas de determinadas áreas que você vai precisar um dia do futuro. E você vai chamar um ímpio? Por exemplo, você está precisando de um serviço na sua casa, no seu carro, seu celular quebrou, você não sabe fazer tal coisa. Você vai chamar um ímpio para fazer? Sendo que você pode abençoar o seu irmão, criar conexão com ele. O ímpio é para ser salvo. Depois você vai, atrai o ímpio, traz ele, né? Ou se Deus te der a estratégia de você chamar um ímpio para sua casa, para mexer nas suas coisas e você ganhar ele para Jesus, amém. Mas nós temos dificuldade até nisso, para chamar um irmão para trabalhar, cara. Entende? Então me perdoe se eu estou sendo duro, mas eu estou falando o que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Que a gente não precisa, a gente já tem muita massagem no nosso ego. Nunca houve uma geração tão massageada o ego igual essa geração. O cara não sabe ouvir um não, a mulher não sabe ouvir um não. Então tem que falar sempre para ela o que ela quer. Né? Até no marketing, se vocês não sabem, o marketing é feito voltado para aquilo que as pessoas querem ouvir. A tecnologia, ela fala o que você quer ouvir. Se você pesquisou alguma coisa na internet, daqui a pouco começa um monte de informação. Então nós não precisamos ter o ego massageado, mas nós precisamos nascer de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes for necessário, até que Cristo seja pleno na nossa vida. Até que Cristo ganhe a nossa vida por inteira. Até que o Pedrinho vai lá para a jaula, fica lá escondido e morre de fome, né? Então, galera, para concluir, a gente precisa de unidade. E eu queria contar com vocês neste ano. Vocês podem contar com a minha vida. Se vocês precisarem de oração, se vocês precisarem de qualquer coisa, eu sempre falo para as pessoas, se eu não puder fazer, eu sei quem pode. Então a gente vai atrás. Com a graça de Deus a gente vai trabalhar unidos. Mas para finalizar, o poder da unidade que eu entendi, lendo essa palavra e fazendo um contraste do que eles tentaram fazer lá em Gênesis e o que Deus fez em Atos, né? Se a gente se unir, o mundo vai virar outro, cara. O mundo vai virar de ponta cabeça e a gente vai conseguir influenciar todas as áreas da sociedade. A gente vai conseguir diminuir a corrupção, a gente vai conseguir diminuir a fome, a gente vai conseguir diminuir até as doenças, porque o Senhor dá sabedoria ao homem para estudar, para conhecer, pesquisar. E a maioria das doenças que tiveram cura foram homens que serviram a Deus. E Deus deu a revelação para eles. Amém? Então que você possa ser usado na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, na sua igreja.